Madrugada Virtual, a gente vai dar continuidade ao conteúdo do 8º ano. E o assunto é Revisão Geral, parte 4. Questão 5. A indústria japonesa desenvolveu-se aceleradamente no pós-Segunda Guerra Mundial. Entre outros fatores, esse fato deveu-se a grandes investimentos de capitais norte-americanos em grupos industrializados japoneses, b. a presença no país de grandes reservas de carvão, petróleo e minério de ferro, c. a existência de grandes mercados de um grande mercado comprador representado pela China e pela Coreia do Sul, d. a localização privilegiada do país em relação aos mercados americanos e europeus, e a existência no país de enormes reservas de ouro que permitem elevadas exportações de capitais. Então a alternativa correta é os grandes investimentos capitais norte-americanos, que vão ser muito promovidos pelo pós-Segunda Guerra Mundial, né, depois de toda aquela questão. Os Estados Unidos vão controlar o exército chinês, né, depois da questão de Hiroshima e Nagasaki. Então essa seria a razão principal dessa questão. Em relação a minérios e ouro, o Japão é muito pobre em minério de ferro, porque ele é uma área de dobramento moderno, ou seja, ele é formado por uma estrutura geológica bem recente. 6. A economia do Oriente Médio sofre influência direta do clima, solo e topografia do terreno. Quais as principais atividades econômicas da região? Então, o petróleo é o principal produto responsável pela economia dos países do Oriente Médio. Como a gente já costuma falar, inclusive é causa de bastante conflito, né? Nessa região está localizada a maior concentração mundial dessa fonte energética, aproximadamente 65% de todo o petróleo mundial. Essa grande quantidade de petróleo, aliada aos fatores econômicos e políticos, criou uma condição para a formação, em 1960, de um dos mais importantes cartéis do mundo atual, a Organização dos Países Exportadores de Petróleo, ou a OPEP. Outra atividade econômica importante do Oriente Médio é a agropecuária, porque pode ser realizada, por ser realizada predominantemente de forma tradicional, com o uso de pouca tecnologia e mecanização. Essa atividade incorpora cerca de 40% da população economicamente ativa. O predomínio de climas áridos e semiáridos na região é bastante prejudicial para o desenvolvimento dessa atividade econômica, principalmente por ter dificuldade de produzir pasto e tudo mais. A OPEP a gente estudou melhor quando viu conflitos no Oriente Médio, né? Toda a questão da atuação da OPEP para utilizar o petróleo como uma forma de barganhar politicamente, lembrando da crise de 29, da crise do petróleo, a primeira crise e a segunda crise, que tem origens nesse processo. Então, o petróleo acaba recebendo um destaque maior na economia dessa região. 7. A região que corresponde ao Oriente Médio está localizada na porção oeste do continente asiático, conhecida como Ásia Ocidental. Quais os países que compõem o Oriente Médio? Então, os países que vão integrar o que a gente vai chamar de Oriente Médio não é um continente, é uma sub-região, tá? Que está localizado na Ásia, como a gente já viu. Então, os países que são parte, né, que são considerados como Oriente Médio são Arábia Saudita, Bahrein, Catar, Egito, Emirados Árabes Unidos, Iêmen, Irã, Iraque, Israel, Jordânia, Kuwait, Líbano, Omã, Síria e Turquia. Isso leva em consideração não só a aproximação geográfica, mas também alguns aspectos culturais que vão envolver essa região, né? Então tem aí toda uma questão árabe, muçulmana, todos aqueles conflitos. Então isso que a gente vai entender como Oriente Médio. Tem uma unidade ali para regionalizar dessa forma. 8. As noções de islamismo, pensamento ocidental e cultura indiana remetem à categoria D. A. Raças, B. Nacionalidades, C. Civilizações, D. Etnias e E. Religiões. Civilizações. O fato de você ser, por exemplo, islâmico não significa que você tem uma raça específica. Você pode ser de qualquer raça e ser islâmico. O Brasil, por exemplo, teve um crescimento razoável de islâmicos, de conversões ao islamismo. Então isso não tem nada a ver. Nacionalidade não depende. Você tem islâmicos que são de diferentes nacionalidades. Tem, como a gente já viu a definição de diferentes nacionalidades que compõem o Oriente Médio, a maior parte desses países é de maioria islâmica e são de nacionalidades diferentes. É a mesma coisa etnia. Quando a gente fala da guerra Irã-Iraque, você tem duas etnias diferentes, né? Uns são persas, os outros são árabes. Então, e nesse conflito eles são considerados, né, são islâmicos e são considerados de etnias e nacionalidades diferentes. O que você vai entender é de civilização, o conceito que se dá
para civilização, entender a civilização. São esses traços culturais que vão compor essa ordem para ser chamada de civilização. É um peso muito grande que indifere dessas outras características, né? Não é só uma religião que faz uma civilização, é uma série de fatores que compõem o que a gente vai chamar de civilização. Bom, espero ter ficado claro. Tchau!